Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a resolução de um desafio de Dynamic Programming, um desafio muito famoso que é a sequência de Fibonacci. Eu quero mostrar nesse vídeo como resolver esse desafio e uma otimização muito interessante que a gente consegue fazer, não só nesse, mas como também em outros desafios de Dynamic Programming, que seria o conceito de Memoization. Bom, só relembrando para todo mundo o que é a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, ela nada mais é do que a soma dos dois dígitos anteriores, que é o resultado, né? A sequência. Então, 1 mais 1 resultando 2, 2 mais 1 resultando 3, 3 mais 2 resultando 5 e por aí vai. Mas como que a gente pode fazer para calcular esse ponto? Eu vou mostrar primeiro a versão menos otimizada e a mais comum que temos aqui. Bom, partindo do LeetCode, a resposta meio que já é dada no enunciado do exercício. Se olharmos aqui, nos é falado que f de 0 é igual a 0, enquanto f de 1 é igual a 1. Então, eu basicamente posso fazer uma recursividade, colocando o meu caso base. Aqui, ao invés de eu colocar f de 0 e f de 1, eu já coloquei que tudo que é menor do que 2. E por fim, a única coisa que eu tenho que fazer na recursividade é chamar ele mesmo, né? Se vocês repararem bem, pessoal, eu basicamente transcrevi todo o enunciado para cá, né? E se eu submeter, o nosso código já funciona. Poderia acabar o vídeo aqui, mas na verdade eu quero mostrar como que a gente pode otimizar esse runtime, né? Como que a gente pode fazer esse código rodar de forma mais rápida. Para isso, eu vou mostrar agora como esse código está se comportando em um diagrama. Bom, pessoal, deixei desenhado aqui como se comporta o nosso código. Eu deixei ele num diagrama de árvore. Isso lembra bastante, né, alguns conceitos de árvore que nós vimos há alguns vídeos atrás, que eu expliquei. E aqui, basicamente, o intuito é a gente otimizar esse código. Nós vamos otimizar esse código utilizando uma técnica de cache, ou outro termo que você pode acabar encontrando por aí é memoizar essa parte de código. Como assim? Se a gente olhar o diagrama, o nosso código está se comportando assim. A gente vem até os casos bases, né? Que eu errei aqui, é 0. Nós vimos até os casos bases. Então, ou f de 1, que é um caso base que eu mostrei no enunciado, ou f de 0, que também é um outro caso base que eu mostrei no enunciado. Se a gente tiver um olhar mais atento, a gente vai perceber que alguns termos se repetem, como por exemplo, esse F4 repete com esse F4, bem como toda a sua cadeia, né? F3, F2, F3, F2, toda a sua cadeia é repetida. Então, será que não tem uma forma da gente decorar o que F4 significa? Tem sim. E para isso a gente vai usar a nossa técnica de cache. Para auxiliar no cache, eu vou estar utilizando uma estrutura que é uma estrutura de objeto aqui no JavaScript, né? A estrutura dos colchetes. Eu acho que é assim mesmo o nome desse símbolo, né? Mas eu vou estar usando essa estrutura. Vamos calcular e eu vou mostrar para vocês como que funciona. Sempre que eu tiver o caso base, eu vou até dar um zoom aqui para ver melhor e eu vou trabalhar aqui embaixo nesse F2 aqui. Sempre que eu tiver um caso base, sendo ele F1 ou F0, eu vou substituir pelo número correspondente. Nesse caso aqui, f de 1 resulta em 1, enquanto f0 resulta em 0. Se vocês se lembram da sequência de Fibonacci, eu falei que era a soma, né, dessas duas partes. A sequência de Fibonacci fala que é a soma entre 1 mais 0. O que isso significa? Significa que f2 sempre me volta, cadê aqui? Sempre me volta 1, porque a soma de 1 mais 0 é 1, certo? Então, a gente está começando aqui na raiz da árvore a fazer os nossos cálculos. Agora, o ponto é, aonde que entra o cache nisso? Eu vou colocar uma estrutura aqui embaixo que vai ser justamente para isso. Se você se lembra de objeto, você sabe que o acesso a um objeto tem tempo constante. Eu vou me aproveitar desse tema para a gente já fazer essas estruturas. Ficaria mais ou menos assim. Bom, eu deixei bem grande aqui, né? Acho que dá para ver bem tranquilamente. Eu já estou basicamente colocando as coisas no meu objeto ao passo que eu já coloco o resultado, né? Então eu já tenho o que f de 2 significa. Significa que é o resultado 1. Isso significa que toda vez que eu ver um f2, eu não preciso recalcular as raízes, porque eu já calculei as folhas, melhor dizendo, né? Eu não preciso recalcular as folhas, porque eu já calculei toda essa estrutura. Significa que eu vou pegar todo esse F2 aqui do lado direito, vou apagar e vou substituir pelo número 1. Eu não preciso mais recalcular isso, já está feito.
E eu vou repetir essa lógica para todos os casos da minha árvore que caírem assim. Então eu vou repetir para cá e para cá. Bom, pessoal, se vocês repararem bem, a minha árvore já mudou bastante, né? Já tem muita coisa que eu simplifiquei. Tem muitos nós que eu tirei aqui da minha recursividade porque eu já calculei. Eu vou aplicar essa mesma lógica tanto para o F1 agora, porque eu comecei dando exemplo com o F2, né? Então esse F1, esse F1, esse F1. E agora que eu apliquei essa lógica para o meu F1, eu posso continuar seguindo, né? Se vocês olharem aqui, eu tenho o meu F3. Eu vou fazer o cálculo dessa linha inteira daqui, né? 1 mais 1. Reparem que todo caso de F3, ele acaba caindo em 1 mais 1. Por isso que eu falei que não precisa recalcular, porque todo caso é igual, toda árvore que se sucede de F3 é igual. Então eu posso substituir esse F3 pelo número 2, porque 1 mais 1 é igual a 2. E aplicar essa lógica para todos os F3. Feito isso, agora nós podemos continuar, né, a nossa recursividade. Eu tenho um F4, eu já tenho o valor abaixo, que é 2 mais 1, e eu vou substituir todo o F4 que eu achar. Repara que aqui, ó, é a mesma coisa. Eu vou substituir todo F4 que eu achar pelo resultado de 2 mais 1. Estamos quase acabando. Aqui eu fiquei com o F5. Ele nada mais é do que o resultado de 3 mais 2. E por fim, o resultado de F6 nada mais é do que 5 mais 3. Ou seja, F6 retorna 8. A única coisa que eu esqueci de fazer enquanto eu colocava é atualizar o nosso cache. Então eu vou voltar e deixar o nosso cache todo atualizado, beleza? Bom, pessoal, só mostrando para vocês como ficaria, né, o nosso cache. Então, toda vez que eu ver 0, eu vou converter para 0, toda vez que eu ver 1, eu converto para 1. 2 eu também converto para 1, porque nada mais é do que 0 mais 1, aquela parte, né, que são os dois anteriores daqui. Quando eu ver o 3, nada mais é do que esses dois anteriores e por aí vai. Dessa forma eu consigo garantir que a árvore calculada vai ser feita de forma mais rápida, certo? Então agora bora codar essa solução. Bom, pessoal, diferente da primeira solução, essa daqui eu vou precisar de um cache, né? Então eu vou criar aqui uma estruturazinha de cache e eu vou criar uma função auxiliar para me ajudar aqui nesse caso, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu já tenho os casos bases, que eles são dados no exercício, então eu vou colocar eles aqui. Sempre que for 0, eu converto em 0, sempre que Fibonacci de 1, eu vou converter em 1. E eu vou ver se eu já tenho em cache, porque se eu já tiver em cache, eu não preciso calcular. Basicamente, essa função eu vejo se tem no cache, né? Se ela está definida no cache. Se tiver, eu retorno ela. Se não, eu basicamente vou fazer o seguinte: vou calcular o meu resultado, salvar ele no cache e devolver meu resultado. Agora é só retornar a minha função. Prontinho, pessoal. Como vocês podem ver, nessa comparação aqui do próprio LeetCode, foi quase 2 vezes mais rápido. Isso varia de linguagem para linguagem. Se você olhar em Python, você vai ter um ganho ainda maior de performance. E é isso. Eu espero que tenham gostado. É sempre importante, por mais que esses são exercícios fáceis, nós conseguimos extrair sempre bons conceitos dele. Espero que tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários. Desejo um ótimo dia a todos.